esse mês, que é o mês de junho, que é também o mês do orgulho LGBTQIA+. Para entender melhor o mês do orgulho LGBT, a gente precisa entender um pouquinho sobre a história dessa data. Então, tudo começou com a rebelião de Stonewall, em Greenwich Village, em Nova York, que é um bar que se tornou um dos poucos lugares em que membros da comunidade LGBT naquela época se sentiam seguros o suficiente para se expressar, porque era um dos poucos lugares também que permitiam a dança entre pessoas LGBT e coisas do gênero, já que naquela época o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo era proibido. Então, os policiais costumavam fazer inspeções regulares nos bares e clubes, e esse bar pertencia a uma família que subornava a polícia local para que eles fossem avisados quando as inspeções iam acontecer. Então, o pessoal acabava se sentindo mais seguro de estar lá, porque eles sabiam que se fosse acontecer uma inspeção, eles iam ser avisados para sair. No dia 28 de junho de 1969, a polícia de Nova York tinha então um mandado para fazer a inspeção no Stonewall Inn. Só que dessa vez os donos não foram avisados e a polícia chegou e prendeu 13 pessoas, desde os funcionários até os frequentadores do bar. Por conta do tratamento agressivo dos policiais, alguns dos membros da comunidade que estavam do lado de fora do bar e outras pessoas também que estavam por ali acabaram se juntando na frente do local, e dessa vez eles não se dispersaram como costumava acontecer. Então eles ficaram ali em um ato de resistência ao que estava acontecendo. De acordo com alguns relatos de algumas pessoas que estavam lá no momento, teve um policial que foi prender uma mulher que estava lá, e o policial acabou batendo a cabeça dela na viatura. E ela começou a pedir socorro, pedir apoio para o restante do grupo, gritando para que as pessoas, então, jogassem coisas nos policiais para que ela pudesse fugir, para que ela pudesse sair. E foi assim que, em pouquíssimo tempo, a rebelião começou. A polícia teve que se proteger dentro do bar e os manifestantes continuaram ali até outros policiais e bombeiros chegarem no local. Depois disso, as manifestações ao redor da cidade ocorreram por 5 dias e envolveram milhares de pessoas. A comunidade lutava pelas suas vidas e estava cansada de tanta discriminação e perseguição policial. De acordo com uma das pessoas que estava presente, os policiais não estavam prontos para a rebelião, já que eles achavam que seria só mais uma inspeção de rotina, como sempre acontecia. Esse acontecimento, pela força que ele teve no momento, que era aquela época em que ninguém falava sobre isso, todos tinham medo de se expressar e de se rebelar contra o que estava acontecendo, acabou se tornando um marco inicial de uma longa luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Um ano depois dessa rebelião, em Stonewall, milhares de pessoas da comunidade LGBT marcharam do local do bar até o Central Park, e essa marcha foi reconhecida como a primeira parada gay dos Estados Unidos. O que aconteceu em Stonewall também impulsionou a organização dos ativistas da causa, e diversas organizações acabaram sendo fundadas nos anos seguintes, como a Frente de Libertação Gay, em 1969, e a Human Rights Campaign, em 1980. Mas 10 anos depois da rebelião, mais de 100 mil pessoas fizeram parte da Marcha Nacional em Washington pelos direitos das lésbicas e gays. Isso aconteceu no dia que foi tirada essa foto que está no slide, esse mar de pessoas que foi em Washington nessa marcha. 10 anos depois, então, do que aconteceu em Stonewall. Vale lembrar também que a sigla que a gente usa hoje para se referir à comunidade, ela não existia na época. Então, geralmente era falado apenas como direitos gays ou direitos gays e lésbicas,
mas hoje nós temos uma sigla maior que representa outras pessoas, representa mais pessoas da comunidade, porque não são apenas gays e lésbicas, nós somos muitas pessoas que se reconhecem de muitas formas diferentes, então não fica legal usar só direitos dos gays e lésbicas, porque hoje nós chamamos de comunidade LGBT ou LGBTQIA+. É, Bi-Pride. A Parada do Orgulho, então, acontece todo ano, em junho, e é uma forma de lembrar toda a luta da comunidade, celebrar o amor, de conscientizar as pessoas e continuar lutando pelo direito à vida e à expressão. É importante destacar que a rebelião de Stonewall não foi a solução de todos os problemas, mas sim o primeiro passo de uma longa luta contra a LGBTfobia, que ainda não acabou e não está nem perto de acabar. A exclusão da homossexualidade como doença mental, por exemplo, só foi revista pela OMS no dia 17 de maio de 1980, e eles só ratificaram em 1992, cerca de 30 anos atrás. Mas e aí? Por que se orgulhar? Por que a gente chama de mês do orgulho? O Brasil, nesse ano, de janeiro a 15 de maio, registrou 141 mortes de pessoas LGBT. Segundo esse dado, foram 126 homicídios e 15 suicídios, o que representa mais ou menos uma média de uma morte a cada 23 horas. Isso significa que as pessoas ainda sentem medo e vergonha de assumir quem elas são e a forma que elas amam. 126 vidas foram retiradas em um período de aproximadamente 5 meses, simplesmente por amar de uma forma diferente do padrão heteronormativo. 15 vidas foram interrompidas pelo medo e vergonha que uma sociedade homofóbica impõe. O mês do orgulho LGBTQIA+, serve para que a gente possa dar voz para todas as formas de ser e de amar, se vestir de si mesmos e lutar por um mundo melhor, com mais amor e menos ódio. Se chama mês do orgulho porque nós temos o direito de nos orgulhar de quem nós somos. Então hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre isso. É só uma pontinha lá de cima do iceberg, tem muita história por trás, tem muita luta e tá longe de acabar também. Então eu vim aqui para vocês pensarem um pouquinho sobre, quem sabe a gente consiga tirar alguma coisa disso, a gente consiga pensar e refletir sobre por que o mês de junho é um mês importante para essa comunidade. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês possam ter tirado alguma coisa disso. Obrigada. E que não seja só um mês, né? Que sejam todos os dias. Que seja o ano inteiro. Parabéns, Duda. Tava lindo o slide. Muito Obrigada. bom, Duda. Precisa, gente, alguém representando a gente, né? Arrasou. Obrigada.